Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje sobre a saúde feminina. A internet tá péssima, tá chovendo muito, né? Então a conexão vai, volta, cai e volta. Então, vou tentar chamar aqui uma amiga minha pra gente debater um pouco sobre o que é a saúde feminina como um todo, né? Como a gente iniciar os principais cuidados, né? E que a gente possa, né, esclarecer um pouco de como se cuidar mais, de como começar o início dos cuidados, né, femininos que nós temos. Então, desde já quero agradecer a todas vocês, a todas as mulheres que estão aqui. Então, a gente começa, então, como começar a se cuidar, né? Tanta gente pergunta como iniciar os principais cuidados femininos, de que idade a gente deve levar nossas crianças, de que idade a gente vai começar a cuidar da saúde. Então, inicialmente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque a saúde é como um todo. Então, como começar inicialmente levar as nossas crianças, né, aos cuidados médicos, né? Desde sempre. Isso a gente vem tentando esclarecer desde a época que a gente faz, que a gente fica grávida, né? Ou a gente orienta uma gestação. Então, desde os cuidados intrauterinos, que a gente tem esse cuidado da saúde do bebê. Então, assim que o bebê nasce, inicialmente começa outra vida, é outro ciclo. Então, qualquer coisa vai para o pediatra, né? Leva para o médico. Então, os cuidados iniciais, isso aí vai desde a região intrauterina. Então, quando a gente começa a crescer, as nossas preocupações aumentam, principalmente no setor feminino. Então, quando iniciar, como iniciar e quando iniciar esses cuidados na adolescência, né? A gente esclarece aqui que todo cuidado é essencial, principalmente quando a criança está entrando na puberdade. A puberdade é um ciclo muito importante, principalmente para as meninas, né? É quando ocorre aquela modificação hormonal, quando ocorre a modificação corporal, é quando a menina ela já começa a despertar, né, secundariamente as outras atitudes. Então, durante o período da puberdade, a gente pode ter essas alterações, né? Tanto hormonais como físicas, né? A menina ela vai se tornar um corpo de adulto. Então, qual a idade inicial de começar esse tratamento? Então, a gente começa desde a puberdade. Então, a menina ela já comecei a ter seios, né? Desenvolver a região da pelve. Então, é quando menstrua? Não. Isso tem que ser feito antes do período menstrual. Por quê? Porque a criança, né, a criança feminina, né, uma mulher, ela tem que cuidar da criança desde a parte da adolescência até a parte adulta. Tem adolescentes que começam realmente a cuidar dessa criança desde a adolescência, ou seja, quando iniciar. Então a gente orienta muito as mães a iniciar, a ir ao ginecologista a partir da puberdade, não quando a criança menstrua, porque ela vai começar a familiarizar com o médico, né? Ela vai começar uma vida adulta. Então, a gente orienta que realmente nós devemos levar nossas crianças, né? A partir da puberdade para o ginecologista, mas tão cedo assim, sim, cedo. Quanto mais cedo, melhor. Porque hoje em dia não existe mais a parte da adolescência, né? Com o desenvolvimento no século XXI, as crianças estão pulando os ciclos. Não são aquelas crianças de antigamente que brincam na rua, que realmente tem aquela parte da adolescência, a parte criança de brincar. Então a gente realmente começa nessa idade, entre 10, 9 e 10 anos, a gente já começa a levar para ela familiarizar com o médico, para ela se abrir e ter o primeiro contato com o ginecologista. Pode levar o ginecologista homem? Pode levar, mas a criança naquela fase ela está um pouco acolhida, ela não confia em ninguém, ela só confia na mãe. Então, a ginecologista mulher é bem melhor do que um ginecologista homem, né? Principalmente nessa idade que ela vai aflorando os hormônios, nessa idade que ela vai começar o desenvolvimento sexual. Então, é muito importante também levar uma ginecologista mulher do que um homem, assim mesmo porque ela vai ficar um pouco mais à vontade. Então, nessa primeira consulta, geralmente a gente tem o primeiro contato, né, com a adolescente
E a gente também tem que questionar o porquê ela está fazendo aquilo. A criança, a adolescente, ela tem que saber se cuidar, tá? Então, o primeiro contato realmente é com essa criança. Então, a criança, ela começa a desenvolver os caracteres sexuais secundários. Então, a mulher, ela vai começar a desenvolver mentalmente que tem que ir para o ginecologista. É todo mês? Não, ó, leva a cada 6 meses. Então, nesse primeiro contato que tem, é porque a gente vai esclarecer a criança o porquê ela tá ali. Vou convidar aqui a Zélia, ver se a Zélia entra. Zélia tá conseguindo entrar? A gente tem uma convidada aqui que a gente quer muito conversar com ela. Então, inicialmente, vamos tentar ver se ela vai aceitar. Então, a criança, ela tem que ter esse contato. A Zélia não está conseguindo entrar. Então, a criança, ela tem que ter esse primeiro contato para familiarizar, para ter um convívio mais social com o ginecologista, para a gente tentar conversar com ela sobre o desenvolvimento sexual, o que ela vai enfrentar durante a puberdade, esclarecer as dúvidas. Geralmente a gente orienta a mãe a ter Tá, Zélia, vou aceitar aqui. Eu tô aceitando. Mas eu não tô vendo você entrar aqui. Tá conseguindo entrar, não? Deve ser a internet. Ai, conseguiu, Zélinha. Eu tô tentando, Zélia, aqui. Não tô conseguindo, deve ser a internet que esteja ruim. Então durante a puberdade, a gente tira esse esclarecimento da criança, que a criança realmente não vai perguntar as coisas, mas a gente tira o esclarecimento junto com a mãe. Então, inicialmente, a saúde feminina, ela começa a aflorar durante a puberdade. Então é muito importante que as mães levem quanto mais antes, melhor, porque ela vai familiarizando com o médico. E a gente tem como ter esse primeiro contato. Então a mãe geralmente leva a criança geralmente... Tem crianças que geralmente realmente tira totalmente a gente de concentração, né? Crianças muito adolescentes já. Então, nessa fase da puberdade, onde ela vai ter o desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, já começa a ter seios, né? Já vai ter que começar a desenvolver os pelos pubianos, né? Então, nessa idade, é a idade certa para a gente começar a cuidar da nossa saúde. Tá? Principalmente as crianças de 9, 10 anos, né? Que não tem aquele asseio adequado. A gente orienta a mãe a ter o asseio adequado nessas crianças, que é muito importante. A alimentação da criança também é muito importante nessa idade. O desenvolvimento sexual secundário também é muito importante você explicar o que é que está acontecendo, porque muitas crianças começam a mexer nos órgãos sexuais nessa idade. Então, a gente começa a mostrar para a criança e para a mãe as principais orientações que tem que ter nessa idade: o asseio, a limpeza vaginal, o uso de calcinha de algodão, melhorar a alimentação, né? A gente orienta também como e quando trocar a calcinha. Então, a gente tem toda a orientação relacionada a uma boa limpeza da região sexual, principalmente isso. Isso não quer dizer porque a criança não tem atividade sexual que pode aparecer doenças, né? Geralmente aparece principalmente a candidíase de repetição, né? Que crianças, geralmente a parte masculina não, mas as crianças, né? As mulheres, as adolescentes, elas ficam mais expostas, elas já ficam com calcinha no chão, ainda tem aquelas adolescentes que sentam no chão, que não tem muito asseio. Então a gente orienta a limpeza local, a gente orienta a troca de calcinha, a gente orienta a mãe, porque geralmente as crianças, ela não tem esse aperreio todo, ela não quer saber se está contaminando, não. Ela quer realmente saber o que pode acontecer. E muitas delas são imaturas, realmente são crianças imaturas, né? 9, 10 anos, daquela fase de criança ainda. Então a gente orienta as mães no sentido de
praticar esse ato, né, educacional de limpeza da região da genitália feminina. Então, os cuidados, a saúde feminina, ela começa desde criança, pela mãe e pela própria criança. Na parte mais adolescente, né, quando a criança ela já tem um bom desenvolvimento intelectual, quando a criança ela já tem um desenvolvimento no modo de pensar e de conversar, aí sim a gente tem como se abrir mais com essa parte da adolescência. Ela já vem para o consultório com as perguntas. Então, nessa fase que ocorre a primeira menstruação, que é a menarca, a gente geralmente orienta como é que vai ser o asseio, orienta a adolescente a calcinha que vai usar, a gente vai orientar em relação à atividade sexual. Isso é tudo muito importante nessa adolescente, nessa fase entre puberdade e adolescente, levar essa adolescente para conversar. Muitas e muitas e muitas adolescentes já chegam para o ginecologista já com atividade sexual desenvolvida, já tomando os contraceptivos, já tomando aqueles cuidados primários da saúde feminina para a idade dela. Mas geralmente a gente pergunta de como ela conseguiu isso. Algumas realmente vai dizer que foi sozinha, procurou no Google, que tem amiguinhas e vai sozinhas. Mas outras não, outras geralmente vai com a mãe. Então nesse ato a gente faz a primeira consulta junto com a mãe e depois a gente orienta a mãe se retirar para a adolescente ela conversar um pouco mais com a gente, né? Porque nessa hora de contato, olho a olho, né? Pessoa, médico e paciente, que a gente tem que ter um bom relacionamento nessa idade, né? Tão transitória e tão inconsequente que são a adolescência. Não é como aquelas adolescentes há 30, 40 anos atrás. A adolescência de hoje são os adultos futuros, né? Então, adolescente de hoje que a gente fala são aquelas meninas de 12, 13 anos que já têm um porte mais avantajado do desenvolvimento corporal, já são bem visadas no que querem. Então, são aquelas pacientes mais detalhistas, são aquelas pacientes que já têm um desenvolvimento intelectual já próprio para a idade, mas um pouco mais avançada. Então, nessa idade que a gente tem mais esclareza do que a gente vai falar com essas adolescentes, aí a gente preconiza um meio mais fácil, né, de ter essa conversa com essa adolescente. Então, nessa fase da adolescência, os maiores cuidados que a gente pode ter são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que hoje realmente o Brasil, entre adolescentes de 12 até 16 anos, a gente tem um perfil mais ou menos de 30 a 40%, né? De contaminações de doença sexualmente transmissível nessa idade. Então, na idade da adolescência, da puberdade até a adolescência propriamente dita, a gente vem se questionando o porquê o número aumentado de doenças sexualmente transmissíveis nessas crianças, simplesmente pela falta de diálogo, tá? Hoje em dia todo mundo já sabe que a tecnologia está aí avançada, a gente não tem mais comunicação, né, de família, a gente não tem mais comunicação com nossas crianças, isso aí a gente vai ter que reavaliar isso. A gente não tem uma comunicação mais branda entre pais e filhos, então fica muito difícil nessa parte da adolescência a gente ter um contato direto e explicar os cuidados femininos, né? Como a gente vai abordar essa adolescente que chega no consultório questionando muitas coisas e na maioria das vezes já contaminadas, né? Então, nessa fase da adolescência, é uma fase realmente muito difícil, que nossas crianças já vão para consulta já tomando anticoncepcional, já mal orientada, geralmente não vai para o médico, esconde da mãe, esconde dos amigos, que geralmente quem vai é ela, outra amiguinha, que já começa a tomar anticoncepcional, que já foi passado pelo farmacêutico, né? Então, não procura uma orientação sexual, não procura uma orientação como prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Então, hoje está muito difícil a gente conviver com essas adolescentes, porque elas já sabem o que quer. Então, ela já vem com intuição de cuidar da saúde já quando está instalado alguma coisa. É muito difícil hoje, eu como médica, pegar pacientes na adolescência que vêm por livre e espontânea vontade para fazer um check-up, tá? Não existe.
Existem as mães que levam as adolescentes porque descobrem alguma coisa da adolescente. A adolescente geralmente esconde as coisas, uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível. Aí sim, a mãe leva a adolescente para o médico. Mas hoje em dia é muito difícil a adolescente procurar a orientação ginecológica para fazer um check-up, tá? Nem mesmo uma orientação como se deva proceder, né, para a primeira relação sexual, né, para primeiro contato sexual, como vai prevenir esse tipo de doença, como vai prevenir uma gravidez indesejada, porque hoje o que a gente vê são adolescentes de 12, 13, 14 anos já com filhos. Isso aí não é normal. Hoje é super normal isso, o que há 20, 30 anos atrás não existia. Hoje a gente está vendo que a natalidade no Brasil, principalmente no Nordeste, vem crescendo mais entre os adolescentes. Então, a gente não culpa hoje a adolescente, né? A gente culpa geralmente o nosso suporte masculino diante da defesa, como a mulher hoje vem desenvolvendo, né? Cada vez trabalhando mais fora de casa. A gente tem uma certa culpa nessas adolescentes, que a gente deixa as adolescentes muito à toa, a gente sabe disso. Então, a gente preconiza que hoje as adolescentes, elas estão se engravidando mais precocemente por falta de orientação, né? Geralmente, a orientação educacional sexual dentro do domicílio, né? O pouco convívio com os pais. Ainda existe aquele tabu de que a adolescente não pode falar sobre sexo com a mãe, não pode falar sobre sexo com o pai. Infelizmente, a gente tem né, esse tabu. Infelizmente, a gente ainda tem. Eu, como ginecologista, vejo muito, né, no consultório a falta de orientação domiciliar, a falta de orientação da mãe. Quando a criança já chega, ela já tem alguma contaminação por doença sexualmente transmissível, ela já está grave. Então, assim, a saúde feminina, ela tem que começar com a mãe, ela tem que ser orientada com a mãe. Tá? Então a mãe ou o pai, que é mãe, a avó que cuida, a tia, ela tem que começar a sua orientação sexual, tem que começar a tratar da saúde feminina de quem está cuidando desde da fase puberal, quando há começo do desenvolvimento. Nada melhor do que você chegar e a mãe levar a criança, né, quando está na puberdade, para conversar com o ginecologista. E existe muitos, existe, mas é difícil. Geralmente, a criança ela vai já com algum tipo de doença, ela já vai com queixas de irregularidades menstruais, que é muito nessa fase, né? A fase que ocorre muita irregularidade menstrual. Aí é que a mãe procura o ginecologista, quando der alguma alteração, né, do ciclo menstrual dessa adolescente, ou seja, quando há alteração da menarca nesse paciente, mas não como orientação de prevenção de doença sexualmente transmissível, mas não como uma orientação inicial que, junto com o ginecologista, essa criança ela vai começar a desenvolver esse intelecto dela, né? Então, hoje é muito difícil, porque geralmente as mães levam quando a criança, quando a adolescente, ela tem algum sinal e sintoma de alguma doença sexualmente transmissível, ou quando tem algum sinal e sintoma, não além das doenças sexuais transmissíveis, mas alguma outra causa, mas nunca para fazer um check-up, certo? Então, a gente tem que orientar as mães a levar a criança para ter essa saúde feminina, começar a saúde feminina desde a parte da puberdade. Então, na parte mais adulta, a gente já encontra essa gama, né, de mulheres maravilhosas que já procuram ginecologista, já tem uma boa orientação em relação à atividade sexual. Então, na parte entre 20 e 25 anos, a mulher ela tem que procurar. Então, a saúde feminina não só é a saúde física, né? A saúde feminina, ela abrange uma série, é como se fosse uma estrela, né? Cada um tem uma ponta, né? Cada lado tem uma ponta. Então, fechando o círculo, a gente tem muito que orientar a saúde feminina, como a orientação da saúde física, né? Através de uma boa alimentação, né? Um bom exercício
físico, não praticamente exercício físico exagerado, né? Porque tudo exagerado prejudica. Então, um bom exercício físico, né? Que ela faça exercício físico diariamente, que ela tenha uma boa alimentação, que ela tenha uma boa higiene, né? Em relação ao ato sexual. Então, isso aí já vamos mulheres mais maduras, que tem que procurar, sim, uma orientação médica. Não é só quando tem alguma queixa, né? De alguma causa, né? Decorrente de uma doença sexualmente transmissível, outro tipo de sintoma. Mas a mulher, ela tem que procurar, sim, ajuda médica a cada 6 meses. É essencial que a mulher, para ter uma boa saúde, procure fazer o check-up a cada 6 meses. Então, a saúde feminina, ela abrange pilares, seja o pilar da saúde física, né, através de uma boa alimentação, de um bom sono, né, de um bom aporte nutricional, isso estou dizendo de vitaminas e minerais, uma boa atividade física, né, para que o sistema imunológico dela seja bem melhor, para evitar possíveis doenças. Então, isso aí abrange também, né, a meditação. Então, a parte mais física, a gente orienta para isso. Além de que, a cada 6 meses, realmente, a mulher ela tem que ter, procurar ginecologista para fazer o exame de rotina, né, que são o exame de Papa Nicolau, né, da citologia, né, uma ultrassonografia. Então, ela vai ter que avaliar como todo. Já na parte mais, na parte mais da atividade mental, que é outro pilar também que a gente faz no ciclo, né, da saúde física feminina, da saúde feminina, né, além da saúde física, a gente também tem a saúde mental, né? Então a gente orienta geralmente essas pacientes a fazer yoga, meditação, né? Tão bom ler um bom livro, estar com quem gosta, fazer aquilo que a paciente gosta. Então isso aí abrange a parte já de saúde mental. Então, saúde do sono também é essencial, né? Na saúde feminina, não só a parte ginecológica, mas a saúde mental também ela é muito, muito importante, né? Além de que a gente também engloba a parte física e a parte nutricional. Mas a parte do sono, a gente também pode fazer essa higiene do sono. Então, a parte da saúde feminina, ela abrange todos e tipos de caracteres, né? Que faz com que ocorra a maioria do ciclo da saúde feminina. Deixa eu ver a solicitação e ver se alguém quer entrar. Gente, se alguém quer fazer alguma pergunta, a gente vai deixar para mais tarde, tá bom? Então, alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui ou mais tarde a gente vai responder lá no direct. Então, a saúde feminina, ela começa desde a parte da adolescente, a parte da adulta. Já na parte do climatério, onde tem as irregularidades menstruais, que a paciente ela já começa, né, a sentir os sinais e sintomas do climatério, né, aqueles sinais de fogachos, cansaço físico, cansaço mental, alterações hormonais evidentes, né, aqueles fogachos, aquela sudorese noturna, né, queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada, né, uma diminuição da libido, uma diminuição do desejo sexual, uma diminuição da autoestima, e sim, além da gente fazer a saúde física, a gente também vai fazer a homeostase nessa paciente. A gente vai ter que equilibrar a paciente como um todo, né? Porque ninguém quer envelhecer com doença, a gente quer envelhecer saudavelmente. Então, a saúde feminina nessa idade, ela abrange muitas características que a gente pode ajudar essa paciente. A primeira característica que a gente faz nessas pacientes do climatério é cuidar da queda hormonal. Porque os hormônios hoje é vida, tudo vida em função dos nossos hormônios. Então, nessa parte em que ocorrem as alterações entre 35, 38 anos, 40, 42, né? Que é aquela a gente chama de climatério precoce, né? Que geralmente a gente vê naquelas pacientes atletas, aquelas pacientes que têm uma vida muito sedentária, pacientes com alterações de peso, alterações através de uso de quimioterapia. Então, a gente tem uma série de consequências que a gente pode ver também nessas pacientes
com a idade de 38 até mais ou menos 40, 42 anos. Existe menopausa precoce? Existe, e muito menopausa precoce, tá? A paciente ela entra no climatério um pouco mais precoce, né? Devido a alterações hormonais, devido ao uso de medicamentos, né? Através de doenças também. Então, a gente tem que avaliar a história dessa paciente, o porquê ela entrou nessa menopausa, nesse climatério precoce. E aí sim a gente vai cuidar da saúde feminina de uma maneira geral. Inicialmente, a gente vai avaliar como está a saúde mental dessa paciente, porque não adianta ter uma saúde feminina, né, adequada, uma saúde corporal boa, se a saúde mental não está. Então tem que ter um equilíbrio em conjunto. Então, geralmente a gente preconiza inicialmente para verificar como é que está nessa idade a parte emocional da paciente, né? A gente trata muito a parte emocional da paciente. Qual é o convívio dela com os familiares, como é o convívio dela no trabalho, como é o convívio dela com as pessoas queridas, que geralmente a mulher nessa fase ela fica muito irritada, tem irritabilidade constantemente, mudança de humor, isso aí é constante, mudança de humor, né? Alterações alterações do caráter, a gente vê muita depressão, muitas pacientes com depressão nessa parte do climatério e da menopausa, né? Então, a gente tem que avaliar a paciente uma por uma para ver quais são as características que a paciente tem, para começar a cuidar da saúde feminina dessa paciente. Então, muitas e muitas mulheres pensam que saúde feminina é só a saúde física, é cuidar do físico, e não é. É cuidar da parte mental também. Isso aí é o mais importante, a parte mental dessa paciente. Porque mesmo ela tendo uma queda de hormônio, mesmo ela tendo o corpo perfeito, uma boa alimentação, se ela não está com a parte mental e espiritual equilibrada, a paciente ela não vai ter um bom tratamento. Então, nessa orientação que a gente abrange entre a parte do climatério e da menopausa, a paciente também ela vai ter os cuidados gerais, tanto da parte ginecológica, né, com os exames ginecológicos provavelmente dito que a cada 6 meses, a gente também vai cuidar da parte física, tá? Uma boa orientação nutricional com nutricionista, uma boa parte da orientação física a gente coloca também através de exercício físico adequado para a idade, lembrar que cada paciente ele é individualizado, e na parte emocional a gente também trata essa paciente. Se a paciente ela tem algum fator estresse, a gente tenta puxar ela para orientação do anti-estresse. A gente procura primeiro puxar a paciente para o seu estado mental se equilibrar. Então, um bom estado mental equilibrado, aí sim a gente pode orientar em outras coisas. A gente já vai orientar quanto ao sono, né, quanto a fazer meditação, a como fazer a prática de esporte. Então, tudo começa com a boa higiene mental. Então, se a paciente, durante essa fase do climatério e menopausa, não tiver uma boa saúde mental, a saúde sexual dela não vai dar certo, a saúde física também não vai dar certo, a paciente ela vai desenvolver uma baixa autoestima. Então, isso vai gerar conflitos domiciliares, conflitos psicossociais dessa paciente. Então, a gente tem que avaliar essa paciente como todo. É muito importante nessa idade a gente começar a avaliar a paciente no estado psicológico dela, no estado mental. O estado mental dela bem equilibrado, aí sim a gente vai começar a cuidar da saúde feminina nos outros aspectos, né, que a saúde feminina ela abrange muitos aspectos. Então, essa parte da orientação sexual, a paciente nessa idade sexual ela já vai ter uma diminuição da libido, ela já vai ter um ressecamento vaginal pela falta, né, pela queda dos estrógenos. Então, tem todo um cuidado que a gente tem que ter para iniciar a saúde nessa idade, né, tão constrangedora para certos pacientes, além de chegar, né, na idade mais avançada, na menopausa, com a saúde plena. Então, não adianta a pessoa procurar o ginecologista a cada 3 a 4 anos, tá? Principalmente nessa fase do climatério e da menopausa. É uma fase muito importante que a gente vai dar início ao tratamento coadjuvante, né? Que seja mente, corpo e espírito.
Então, nessa fase em que a queda hormonal, há muitos conflitos, principalmente conflitos domiciliares, porque geralmente a mulher ela se tranca, ela se coloca no casulo e a gente tem que abrir esse casulo para a borboleta voar, né? Então é muito importante ela geralmente procurar o ginecologista o mais rápido possível. A gente não orienta essas pacientes a procurar quando já está no estado avançado, tá? Desse estado avançado de estar realmente naquela fase pré-depressão, que muitas e muitas pacientes só procuram a parte de uma boa orientação, quando geralmente ela vê que está precisando de ajuda, tá? Não é aquelas pacientes que raramente chegam para fazer um check-up a cada 6 meses, que está com sintoma da falta de libido diminuída, procurar a parte da modulação hormonal. Então, muitas e muitas mulheres ainda têm esse certo preconceito de se cuidar através da hormonioterapia, né? Muitas mulheres acabam tendo esse tabu. E lembrar que, a partir dos 35 anos, há um declínio hormonal progressivo. Então, esse declínio hormonal progressivo é que a gente vai ter que retardar. Retardando esse declínio, a paciente ela reverte a situação atual das complicações que pode ter durante a menopausa, que são muitas e muitas complicações. Muitas e muitas pacientes, ela não tem uma boa saúde feminina antes do climatério e já chega na menopausa com complicações. E as complicações durante a menopausa são muitas, principalmente a depressão, a obesidade, tá? Em segundo fator, depois da depressão. A depressão hoje está o primeiro índice que a paciente ela tem durante o decorrer do climatério e da menopausa. A primeira coisa, o primeiro patamar que tem é a ficar na depressão. Muitas e muitas chegam na depressão. Então, como a gente não quer, né, que essas pacientes tenham depressão, a gente orienta que essas pacientes vão para o ginecologista fazer os exames ginecológicos, a citologia a cada 6 meses. Isso é essencial. Muitas e muitas pacientes deixam para fazer citologia, que é o Papa Nicolau, a cada 2 anos. Ou se não, vai fazer o Papa Nicolau quando tem algum tipo de sintoma. Que muitas e muitas vão para o ginecologista quando tem um sintoma, e não é isso. A gente, para ter uma boa saúde e passar por esses ciclos femininos com uma boa vitalidade, né? A gente tem que ir para os ginecologistas. Então, a gente procura o ginecologista de maneira geral, só nos casos que realmente tem necessidade, não. É através do ginecologista que você vai ter uma boa orientação. Às vezes você está com uma certa dificuldade de esclarecer sobre o assunto, vai ao ginecologista e a gente conversa sobre isso, tá? Então, a gente, durante o climatério e menopausa, a gente tem associações também de vários tipos de doença. E isso ainda é pior, né? Se a paciente ela não vem se cuidando, tá? Antes da idade do climatério, não vem se cuidando adequadamente com a sua saúde física, a sua saúde emocional, né? A sua saúde mental, ela vai chegar no climatério e menopausa totalmente cheia de doença. Principalmente hipertensão arterial, a primeira é depressão. A paciente começa logo a ter depressão, tá? Baixa autoestima, diminuição da libido, às vezes o marido fica com raiva em casa, diz que ela tá feia e ela se sente feia, ela fica irritada, tem bipolaridade, tá? Então essa primeira causa de doença é a chamada pré-menopausa psicológica, né? Que a paciente ela já chega lá dizendo os problemas dela no setor psicológico. Então, a gente tem como avaliar isso. Então, as principais doenças que a paciente ela pode adquirir quando ela tem uma boa orientação da saúde em relação às complicações, a hipertensão, tá? A obesidade, principalmente diabetes e obesidade, gente, o que a gente engorda no período do climatério para a menopausa, se a gente não se cuidar, a gente tem um percentil de 30% de massa gordurosa, principalmente em região de culote e abdômen. Quem quer ficar com barriga? Ninguém. Quem quer ficar com abdômen grande? Ninguém quer. Então, vamos se cuidar, começar a se cuidar desde antes do climatério. Isso é importantíssimo. Mas eu vou... Olha o que é que as pacientes pegam. Eu preciso de colágeno, eu preciso disso, eu preciso colocar botox. Não, gente, isso aí é uma parte que a gente também orienta para fazer. Porque quem não quer ficar bonita, né?
Então vamos cuidar não só da saúde externa, mas também da saúde interna. O que é adianta você colocar o botox? O que é adianta você botar fio de sustentação, preenchimento, né, labial, tá? Chega lá bonita, maravilhosa, na barra do climatério, mas tem uma autoestima boa, né? Não tem uma libido boa, a reclamação em casa, não adianta ela ficar linda, maravilhosa, com a pele ressecada, com a vagina ressecada, com a falta de libido, com falta de atividade sexual. Não adianta, ela pode se embelezar, ela pode virar a Barbie, mas por dentro ela tá uma verdadeira desgraça, né? A parte mental dessas pacientes que geralmente se embelezam por fora, mas por dentro tem aquela angústia, tem aquela falta de apetite sexual, tem a falta de viver, então não adianta. Ela pode ser a mais bela que for, mas mentalmente e espiritualmente ela está doente. Então a gente orienta essas pacientes também antes de começar qualquer sinal e sintoma, seja ele falta de libido, ressecamento vaginal, falta de lubrificação, alterações do humor, bipolaridade, irritação, irritabilidade, se irrita com tudo, briga com tudo, já começa a ter fogacho, sudorese, né? Então, isso aí já é um indício importante, né, para procurar o ginecologista, gente, né? Vamos procurar começar a se cuidar também. É nessa fase que a gente evita que certas doenças cheguem na menopausa. E na menopausa, quando está instalada a doença, com falta principalmente do posicionamento dos hormônios, a homeostase hormonal adequada, não adianta. A doença vai estar instalada, a paciente ela vai começar a tomar comprimido para depressão, comprimido para dormir, comprimido para dor de estômago, comprimido para ter libido, comprimido para tudo. Então, o paciente quando chega na menopausa, já com essa bomba toda, é difícil desmamar. A gente tenta desmamar ao máximo, né? Por que não começou o tratamento antes? Por que não começou a se precaver antes mesmo de aparecer essas doenças? Então, quando as doenças já está na idade do climatério, na idade da menopausa, e essa doença já está instalada, a gente tenta amenizar o uso de medicamento. A gente tenta amenizar o uso de medicações controladas, né? Então, hoje a gente tem um mundo que a gente pode abraçar e melhorar essa saúde dessas mulheres, principalmente na parte do climatério, quando chega na parte da menopausa. Principalmente hoje a osteoporose, que está aí, né, gritando, né, muitas pacientes jovens com osteoporose, que a gente também tem que evitar, né, a osteoporose propriamente instalada, ela não regride, tá? Quando o osso ele deixa de produzir, né? Deixa de produzir, começa a desgastar. Quando a paciente está com osteoporose, a gente tem como estacionar o grau de osteoporose, mas não tem como reverter, tá? Deixa eu ver aqui, uma pergunta. Quando a menopausa é considerada precoce? Isso vai ter muito fator genético. Por quê? A menopausa precoce, ela tem muitas e muitas causas. Tem um fator genético, né? A gente geralmente pergunta com que idade a sua mãe menstruou, com que idade ela entrou na menopausa, com que idade foi a sua primeira menstruação, porque os óvulos, a gente todo mês a gente ovula, então a gente tem, o óvulozinho tem a idade da gente. Então, o ovário, ele produz, a gente já nasce com números de óvulos. Então, é muito importante a gente saber a primeira menstruação. Quanto mais precoce for o início menstrual dessa adolescente, mais precoce vai ser o encerramento do ciclo. Por exemplo, a paciente tem 9 anos, tá? E começa a menstruar. Aí, inibe ou não inibe? Isso vai depender muito. Por quê? A gente vai pedir uma série de exames. Vai pedir raio-x de mão, de célula tússica, raio-x de mão. Então, a gente vai avaliar o estado cronológico. Quando a criança, ela menstrua de 8 para 9 anos, que a gente já viu, eu já vi alguns adolescentes assim, então a gente tenta estacionar essa menstruação para 10, 11, 12 anos,
tá? A gente ainda faz um pouco isso, porque a gente vai evitar muita coisa. Principalmente se essas crianças forem de 8, 9 anos. A gente vai fazer com que ela não menstrue nessa idade. A gente vai retardar mais. Então, tem uma série de exames que a gente solicita e a gente pode retardar. Quando a criança, né, a adolescente, ela menstrua entre 10, 11 ou 12 anos, a gente chama mais um pouco da normalidade. Por quê? Porque antigamente as mães, nas nossas mães, nós mesmos, eu acho que eu menstruei com 14 ou 15 anos, mais ou menos isso. Foi muito tardiamente. Então, quanto mais precoce você menstrua, mais precocemente você vai ter os ciclos suspensos, tá? Isso é uma causa. Outra causa é a causa genética, tá? A gente procura saber da mãe. Outra coisa, menopausa precoce em pacientes atletas. Por quê? Porque os hormônios, ele precisa de gordura. Pacientes atletas de elite, tem a menopausa precoce, porque a baixa de gordura dela é tanta que ela não tem como produzir hormônios. Então, pacientes atletas que faz crossfit, faz maratona, faz musculação, faz hipertrofia, ela entra na menopausa, dita menopausa precoce, porque ela não tem sustentação de carboidratos para virar hormônio. A gente precisa de gordura para virar hormônio. A gente precisa de gordura. Os hormônios, ele precisa de gordura para fabricar hormônio. Então, a gente chama menopausa precoce atlética, que são essas pacientes atletas. Menopausa precoce genética, paciente que já tem a genética materna para ter a menstruação mais precoce. Então, mesmo que ela tenha uma menopausa precoce, ou também outro tipo de menopausa precoce, que eu esqueci, é a parte cirúrgica. Então, quando a paciente ela faz histerectomia, ela tirou o útero, então ela não menstrua, tá? Deixou ou não deixou o ovário? Isso independente, ela entrou na menopausa. Então, a menopausa também precoce, ela pode ter tipo cirurgicamente também. Então, a parte da cirurgia também é uma das causas de menopausa precoce. Isso quer dizer que a paciente não deixa procurar a ginecologista para fazer check-up? Não. Ao contrário, ela tem que procurar o mais precocemente possível para não chegar na idade avançada, já que ela está na menopausa, uma idade avançada com qualidade de vida. Então, essas pacientes têm que procurar um médico, têm que procurar o ginecologista para ter uma boa orientação no suporte, nesse ciclo que vai ter entre a parte da reposição hormonal até a parte do equilíbrio mente, corpo e espírito. O uso de anabolizantes influencia na menopausa? Não. Não influencia na menopausa. Agora, depende muito da paciente, certo? Porque eu digo isso. Ela vai usar anabolizante para quê? Para hipertrofia? Tudo bem, mas ela, antes de fazer hipertrofia, ela tem que fazer a modulação hormonal, tá? Se ela não fizer uma boa modulação hormonal, ela não, mesmo usando esteroide, ela não vai ter uma boa hipertrofia. Não adianta usar anabolizante que não vai funcionar se ela não tiver os hormônios adequados. Tireoide bem equilibrada, não é? Ela não vai ter o quê? As adrenais bem equilibrada. Então, assim, antes do uso do anabolizante, não é quer dizer que anabolizante não pode ser usado na menopausa. É usado constantemente, desde que a paciente ela esteja totalmente desinflamada, tá? Porque a menopausa, quando ela é instalada, quando não tem um bom tratamento hormonal, a alimentação, a parte hormonal, a parte mental, ela não vai ter
um bom resultado. Então, a gente não usa anabolizante depois que a paciente está totalmente desinflamada, ela tem uma boa dieta, ela tem um bom sono, um bom equilíbrio hormonal, aí sim ela pode usar anabolizante. Mas a anabolizante não interfere na menopausa. A menopausa que interfere no anabolizante. Não vai dar resultado, tá? Vamos lá, bicrochete. Eu fiz esterectomia em 2019. Isso significa que já estou na menopausa? Sim. Se você não menstrua, você está na menopausa, sim. Tem que se cuidar logo, tá? Vamos lá, outra pergunta. Quais alimentos devemos consumir com maior frequência na menopausa? Boa pergunta. Quais os alimentos, tá? Praticamente todos os alimentos ricos em cálcio, certo? Folhas verdes, brócolis, né? Coisas ricas em cálcio. Eu adoro chá verde também, espinafre, tá? Muito coisa verde, tá? Coisa rica em cálcio. Outra coisa, muitos alimentos ricos em vitaminas e minerais, zinco, selênio, tá? Então, todos os alimentos como aveia, trigo, chia, linhaça, né? São ricos, né? Em zinco e selênio, castanhas, tá? Então, tem uma série de alimentos que a gente tira também, tá? Que são aqueles alimentos inflamatórios, que é o glúten, né? O excesso de glúten, o excesso de lácteos, o excesso de comidas enlatadas, de conservantes, de corantes, de refrigerantes. Então, isso tudo a gente tenta amenizar. São todas as pacientes que tiram, não são todas, tá? É difícil, mas a gente consegue regularizar. Então, uma boa alimentação rica em cálcio, tá? Que você vai precisar muito de cálcio, tá? Uma boa suplementação de cálcio também. Uma boa suplementação de vitamina D também. Um bom restabelecimento do intestino também. Então, isso tudo vai influenciar na alimentação durante o climatério e menopausa. Não só é na menopausa que você tem que ter essa alimentação, é por toda a vida, não é? Mas a alimentação realmente da menopausa é uma alimentação rica em vitaminas e minerais, principalmente aquelas que têm dificuldade. Vitamina D, aqueles alimentos ricos em zinco, selênio e magnésio, né? Alimento rico em fibras, muito alimento rico em fibras, verde, espinafre, adoro passar espinafre para minhas pacientes, tá? Então, muita coisa. Mas o que é que vai oferecer, o que é que vai fazer com que a paciente ela tenha uma boa alimentação? Simplesmente uma boa orientação e o desejo da paciente também ter uma boa alimentação. Porque não adianta você procurar um médico que faça uma sua reeducação alimentar, que faça parte ortomolecular, que faça modulação hormonal, se você não for focada. Não adianta. Tem que focar no que você quer. Menopausa precoce, tirou útero, cirurgicamente, tem que começar a fazer a prevenção. Não adianta, tá? Tem que se prevenir. Vai um dia chegar lá na menopausa cheia de complicação. Então, é melhor a gente fazer isso através da alimentação. Alimentação, o equilíbrio hormonal, né? Precisa realmente de hormônio, gente. A gente não precisa necessariamente começar com hormônio. A gente vai começar a dar substância para o organismo, começar a modular. Por exemplo, a paciente tem hipotireoidismo, a gente vai meter logo o Puran, vai meter logo o hormônio? Não, a gente vai ver como é que está a alimentação, a gente vai passar uma alimentação rica em zinco e selênio, principalmente para a tireoide, vamos ver como é que está a produção desse hormônio, né? A gente vai produzir, vai melhorar o sono, já melhora o cortisol, que durante a menopausa, que o climatério está diminuído, a gente vai modular o sono dessa paciente, a gente vai orientar o uso de fitoterápicos, a gente vai orientar o uso de chás calmantes, entendeu? Então, a gente vai primeiro modulando a parte hormonal com alimentação. Então, a paciente não adianta procurar um médico para passar hormônio se a paciente ela não tem uma boa alimentação. Se vir um pode... um pouquinho.
Pode sim. A gente realmente passa mais ou menos uns 2 dedos de vinho todos os dias, né? Por causa do resveratrol. A gente passa o resveratrol tanto oralmente quanto também tomar vinho, né? Não tudo exagerado, mas tudo meio social é muito bem-vindo, principalmente resveratrol. Você pode tomar vinho. Então não adianta a gente vir para o nosso consultório para pedir modulação. Muitas e muitas pacientes chegam no consultório pedindo logo o uso de hormônio. Então não é assim, né? A gente vai tentar começar a modular através da alimentação. Então a alimentação é essencial. Uma boa alimentação rica em cálcio, né? O uso de vitamina D também é essencial, tá? Eu uso muito vitamina D nas minhas pacientes, né? Nesse caso da pré-menopausa e na menopausa. Então, e a gente também orienta o que ela vai comer e o que ela não vai comer. Tá? A gente orienta florais, a gente também orienta tudo, a parte também de medicações como cannabis. Então, já estou usando cannabis praticamente tudo, tá? Então, a gente dá uma boa orientação. Deixa eu ver aqui outra pergunta. O câncer de útero é mais frequente na menopausa? O câncer de útero pode aparecer em qualquer idade, tá? Qualquer idade. Não se cuidou. Teve muito. Porque qual a relação do câncer de útero na saúde feminina? Começar a prevenção quanto antes, certo? Porque o câncer de colo uterino hoje é o terceiro do Brasil. Mas por que ocorre? Falta de orientação sexual, múltiplos parceiros, tá? Pacientes com múltiplos parceiros, que hoje em dia adolescente tá fogo, viu, gente? Múltiplos parceiros. Falta de uso de protetor, porque ninguém conhece o nosso cônjuge, né? Ninguém conhece quem está do nosso lado. Então, o uso de proteção. Solicitação de exames laboratoriais para o casal, tá? A gente geralmente preconiza isso a cada 6 meses. Gente, não só é a mulher que tem que fazer exame, tá? Homem também tem que procurar urologista a cada 6 meses. Homem também passa para a mulher doenças sexualmente transmissíveis. Mesmo usando camisinha, a paciente ou a mulher, ela tem também doença sexualmente transmissível. O condiloma, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, usando camisinha ou não, tá? Então, pode aparecer na região sexual, pode aparecer na região labial, pode aparecer na região anal, na região pélvica. Então, hoje, camisinha, além de evitar a gravidez, evita também algumas doenças sexuais transmissíveis, mas o condiloma tá aí para mostrar. O herpes genital também, né? O herpes genital tá aí também. O condiloma também tá aí, que pode aparecer por qualquer parte do corpo. Então, a gente orienta como tudo. É muito importante você solicitar o exame do cônjuge, do namorado, do ficante, entendeu? Tem que solicitar, porque quem vê cara não vê coração, gente. O que mais tem lá são mulheres e mulheres e mulheres com DST. E você tem que explicar o que é o DST. E muitas não sabem. Né? É impossível hoje no século XXI você não saber o que é uma DST, não saber como pega, né? Não saber como se prevenir, não saber como se cuidar. Então é essencial. Só a mulher que procura o ginecologista a cada 6 meses, porque também o homem não procura. Geralmente o homem, quando vai fazer a parte de exame, como a peniscopia, é porque a mulher tem alguma coisa, a mulher apareceu alguma coisa, é porque a mulher deu positivo para DST, aí ele procura, né? É porque realmente vem no saco plástico, né? Eu acho que são totalmente estéreis, né? E nenhum órgão sexual masculino é estéril. Então, se não é estéril, né? Se entra num local que está umedecido, né? Que tem a alteração do pH, vai aparecer doença sexualmente transmissível, vai aparecer várias coisas. Ah, porque muitas pacientes chegam lá, porque como é que eu peguei isso? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos perguntar isso, como pegou DST, que tá aí o Google aí, tá? Tá aí o YouTube cheio de assuntos sobre isso. Então, o câncer de colo uterino, ele pode aparecer qualquer idade, tá? É por isso que a gente preconiza hoje, quanto mais precocemente procurar um médico para fazer o check-up, melhor,
Porque tá aí, tem o Papa Nicolau pra gente ver, tem a parte da colposcopia, tem a parte da captura híbrida que eu peço para todas as pacientes, independente, eu peço a captura híbrida. Porque captura híbrida é um tipo de teste que a gente faz, PCR, né, que a gente faz não, que o laboratório faz, que a gente vai ver se a paciente teve contato ou não com HPV, tá? Então é um teste bastante importante que tem que ser solicitado. Eu peço constantemente, né, a solicitação de todas as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive clamídia, ureaplasma, microplasma, a maioria também não pede, né? Geralmente a gente pede quando a gente faz a revisão, né, da saúde feminina e principalmente teste para HPV. Isso aí, vocês têm que solicitar ao seu ginecologista que ele peça, mesmo tendo ou não tido contato. Aí a gente vai ver se a paciente teve contato. Aí a gente pode orientar o uso da vacina, né? A vacina tá aí, a quadrivalente, contra quando o papilomavírus, né, cancerígeno. Então, hoje é inadmissível, né, que as mães não levem as crianças para se vacinar, né? É inadmissível. Então, câncer de colo uterino hoje, ele pode sim ser controlado, pode sim ser evitado, se for evitado e se for orientado as mães a levar as adolescentes e as crianças para se vacinar, que essa vacina já faz parte do calendário anual da criança, tá? Então, aquelas crianças que de 9 até 12, 13 anos, leva para vacinar. A vacina tá aí de graça. Quem quer ter um filho da gente com câncer, né? Ninguém. Então, tá aí a vacina de graça. E se a vacina, se for adolescente ou adulta, gente, faz o teste de HPV, teste negativo, a gente orienta a fazer a vacinação paga, né? São 3 doses, 30, 60 e 120 dias. Então, é melhor prevenir, porque o HPV tá aí solto, tem os cancerígenos e não tem os cancerígenos, tá? Então, você vai se precaver de tudo. Adolescente a mãe leva para tomar vacina e as adultas paga essa vacina, que é muito importante, tá? É um pouquinho salgada, mas é melhor do que pegar um câncer por aí. E evitar, né, múltiplos parceiros, ir pro ginecologia tratar da saúde, tá? Deixa eu ver essa pergunta aqui. A gestação após os 30 anos influencia na menopausa? Não. O que vai influenciar na menopausa é a sua menarca precoce. Se você tiver uma menarca precoce, vai influenciar na menopausa. Mas 30 anos não influencia na menopausa, não. Porque a menopausa é o encerramento do ciclo reprodutivo feminino, né? Você não vai ter mais menstruação, você não vai ovular, você fica totalmente infértil, tá? Então, a gestação não tem nada a ver na menopausa. Aliás, depende muito do parto, tá? Ou se a paciente teve uma curetagem. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem pacientes também que é infértil e quando você vai saber a história, a paciente ela teve ou um parto que sangrou muito, teve que fazer curetagem, teve sinéquia, fechou, ou uma parte do endométrio foi embora, mas realmente não tem nada a ver com gestação, tá? Isso tem a ver mais com ciclos repetitivos de abortamento, tá? Não quer dizer que ela vai entrar na menopausa precoce, mas ela pode ter alguma dificuldade nesse ciclo por causa do endométrio, porque raspa muito o endométrio vai tendendo a afinar. E tem pacientes realmente que teve 4, 5, 6 abortos, que já tem sinéquia uterina, e realmente ela pode entrar numa falência, né? No caso desse endométrio, uma falência ovariana, e pode ter uma menopausa precoce, mas é muito difícil, tá? Então, a gestação após os 30 anos não tem influência na menopausa. Mais alguma pergunta, gente, aí de vocês? Então é isso, tá? Então a gente, quando preconiza a saúde feminina, a gente preconiza desde a adolescência, ou desde a idade da menarca, que pode ser 10, 11 anos, 9 anos, até a parte da menopausa. Então, o resumo, a gente tem que se cuidar desde o nascimento,
né? Então, a saúde feminina não só abrange quando a paciente ela vai menstruar, a paciente, não, gente. A saúde feminina ela começa desde a infância, desde a gente bebezinha, né? Que a mãe da gente fazia o asseio da gente, trocava a fralda, tinha que limpar os órgãos genitais, né? Com o lenço umedecido, então começa logo ali. Eu digo às mães que a higiene, a saúde feminina começa desde os cuidados dos bebês. Então, é muito importante as mamães, né, as futuras mamães, também ter esse tipo de cuidado, tá? Então, a gente tem a saúde feminina desde a parte intrauterina, né, que a gente já começa a cuidar da saúde de nossos bebês, até a parte quando tem um parto, e de lá para cá, até a parte que a gente morre, a gente também vai ter esses cuidados. E, gente, como é bom a gente chegar na menopausa, né, plena, né, com a saúde plena, né, com a saúde mental, a saúde física e principalmente a saúde espiritual. Gente, não adianta a gente ter uma boa saúde física se o mental não tá bom. Isso vai influenciar bastante, porque tudo que a gente assimila, toda energia que a gente assimila, a gente vai depositar no nosso corpo. Então, a gente quer realmente ter uma menopausa sadia, mais tranquila, né? Com menos aborrecimento, passar dessa transição, né? Que é a parte do climatério, né? Que é uma parte de um ciclo que a gente fecha e abre outro, que é a parte de menopausa. Chegando na menopausa, com a plenitude, né? Com todo equilíbrio hormonal, com todo equilíbrio homeostático, né? Todo equilíbrio mental e principalmente espiritual, porque a saúde feminina ela começa com os nossos pensamentos, né? Começa desde do nascimento, começa na adolescência, e quando a gente começa na parte do climatério, quando a gente passa por esse ciclo tão chato, né? Porque é um ciclo que a gente se fecha muito, né? Por causa das mudanças hormonais, a gente se fecha muito para a vida sexual, né? Para a vida amorosa, a gente deixa de viver a própria vida para viver a vida dos filhos, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, e ninguém cuida da gente, né? Então, nem mesmo o marido cuida da gente, né, gente? A gente às vezes vai conversar com o cônjuge, com o namorado, com o parceiro sobre isso e ele não entende. É muito difícil o homem entender, tá? Então, é um período muito conflitante. É um período que a gente tem que se gostar muito para a gente não se afundar, para a gente não entrar em depressão, né? Para a gente se sentir mais bonita. Então, a gente primeiro tem que cuidar de nossas mentes, né? Para a gente se cuidar mesmo, porque se a gente não se cuidar, quem que vai cuidar da gente, né? Porque os filhos crescem, a gente passa a vida toda ainda a gente trabalhando, estudando, os filhos crescem e voam, né? Então essa parte do que a gente tem desse ciclo que diminui o período, diminui os hormônios, tem conflitos internos, né? A gente tem que levantar a cabeça, se olhar no espelho todos os dias, pedir gratidão por tudo, porque a melhor coisa que a gente tem é pedir gratidão todos os dias, né? Que a gente tá vivo, porque tem muita gente aí que queria estar no lugar da gente com saúde, né? E a gente também tem gente que a gente ama, que realmente está doente, que a gente queria trocar o lugar e a gente não consegue, né? Então a gente tenta, à medida de tudo, cuidar das nossas amizades, né? Principalmente as nossas amizades, porque hoje ninguém pode viver sozinho, ninguém vive sozinho. Esse negócio de, porque eu sou mulher independente, eu não preciso de ninguém. Gente, todo mundo precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de aconchego, todo mundo precisa de saúde. Então, como é que você vai cuidar de você, né? Se você não se cuidar de você. Não é isso? É todas as minhas pacientes, quando eu chego lá, eu pergunto o que é que você se vê. Eu dou com o espelho e pergunto a ela o que ela vê, né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente vê no consultório, que é muito constrangedor as pacientes se revelar
o que ela é realmente quando ela não tem uma boa saúde, né? Então, essa parte para mim é muito importante, porque a gente mostra de frente o que ela realmente tem e o que ela deseja. Não é o que a gente quer. A gente quer que a saúde feminina seja plena, que todas as mulheres tenham saúde, né? Para curtir a idade, curtir o dia a dia. Mas isso vai depender muito do estado psicológico da paciente. Então, a gente primeiro vê o que ela vai se ver. Então, dependendo do que ela se veja, a gente vai ajudar essas pacientes a passar por essa fase tão conflitante. E ela, geralmente, quem se gosta, quem se ama, passa por essa dificuldade, mas futuramente na menopausa vai viver um ciclo novo, mais maduro, mais dona de si e com mais saúde, né? Então é isso que a gente estabelece hoje. A saúde feminina não só é a saúde física, né? É a saúde mental, né? Espiritual principalmente, tá? Porque você pode ser a mulher mais bela do mundo, mas espiritualmente você está acabada, então não adianta. Então, se cuidar mais da parte espiritual, ficar com o que você gosta, né? Ficar rodeado de gente que vocês amam, tá? Isso é muito essencial. Dinheiro, gente, não é tudo, tá? A gente daria o dinheiro todo se a gente tiver saúde. O que é que adianta a pessoa ser tão rica, ter tanto dinheiro e não ter saúde, né? E tem tanta gente que necessita de ter saúde e não tem dinheiro, né? Então, eu ajudo muitas pessoas assim, na medida do possível, entendeu? Que chega no consultório. Então, assim, a gente vê a saúde feminina como tudo. Eu cuido de tudo. Eu tenho paciente com várias doenças, então a gente tem aquele convívio mais, né? Com as pacientes que a gente ama de coração, entendeu? Que a gente daria vida para estar no lugar dela, né? Então a gente ajuda à medida do possível nessa fase, né, de doença, nessa fase transitória, né, nessa fase em que a mulher ela precisa realmente de um apoio, né, de uma mão amiga, né? Porque os filhos crescem e vão embora, né? Às vezes a gente separa, às vezes a gente fica sozinha, mas nunca sozinho, mas rodeado de amigos, né? Mas amigos que cuidem de você, né? Amigos que orientem você para uma vida melhor, né? Que orienta você a ter uma saúde melhor, né? Um desenvolvimento intelectual melhor, né? Cuidar mais da gente. Lembrar que a gente tem que se cuidar, tá? Tem que se cuidar, porque tá chegando aí a velhice, né? A vida é um sopro, de hora para outra a gente tá aqui, de um segundo para outro a gente não está. Então eu já oriento bastante isso. Como é que tá a sua vida pessoal? Como é que tá a sua vida mental e espiritual para a gente continuar? Porque para a gente não dar, né, alfinetada nas nossas pacientes, né? E as pacientes às vezes não quer se cuidar, às vezes tem algum problema, né, conjugal, né? Tem um problema financeiro, tem um problema mais domiciliar que a gente tenta ajudar e não consegue, tá, gente? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Minha amiga Ana Paula aqui, que fez uma live maravilhosa, nossa mentora. Então, assim, gente, eu queria agradecer demais a vocês, agradeço, né, por essa oportunidade de a gente conversar. E sexta-feira também já tem outra live, né, que a gente vai falar sobre gestão de tempo, tá? Que isso daí também é um parâmetro essencial para a saúde feminina, você gestar o seu tempo. Você tem tempo para fazer isso? Como é que está o seu tempo, né? Então, vamos falar um pouco sobre gestação, né, do seu tempo. Eu aguardo vocês no próximo dia 24, que vai ser com a nossa amiga mentora também de gestão do tempo, tá bom, gente? Eu quero agradecer demais a você que tá nessa live. Qualquer pergunta pode ser colocada lá no direct, depois eu vou fazer um direct respondendo, tá bom? Obrigada a todos vocês, boa noite e fique com Deus. Até mais.